E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai dar início à última parte do nosso estudo dos aspectos macroscópicos da matéria. Falamos aí de várias coisas e temos agora um último detalhe muito importante nesse começo aí do nosso estudo da química, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre a matéria, ok? Vamos falar aqui sobre uma propriedade específica, ou seja, eu posso utilizar essa propriedade para diferenciar um tipo de matéria de outra, ou seja, uma substância de outra, que é a densidade. Essa é uma propriedade específica física, tá? Então não tem a ver com reações químicas ainda, e também a gente não necessariamente vai usar os nossos sentidos, mas sim vamos utilizar aí algumas outras maneiras para poder identificar essa propriedade. Bom, o que é densidade? Densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume de uma certa amostra. Então a gente consegue fazer aqui uma fórmula em que eu tenho que a densidade, representada pela letra aqui D minúsculo, é a massa dividido pelo volume daquela minha amostra. JP, essa massa e esse volume tem que estar em qual unidade de medida? Tanto faz, tá? A gente pode utilizar qualquer unidade de massa e qualquer unidade de volume. Por exemplo, eu posso utilizar para massa grama, miligrama, quilograma, tonelada, e volume posso usar litro, ml, centímetro cúbico e assim por diante, tá? Só que tradicionalmente a gente usa algumas que são mais comuns aí no nosso dia a dia. Então a gente tem grama por centímetro cúbico e grama por ml, são as mais comuns. Também posso aqui quilograma por litro, quilograma por metro cúbico e assim por diante. Perceba que a unidade de medida da densidade vai me indicar qual que vai ser a unidade de massa e qual a de volume que eu vou precisar usar. Por exemplo, aqui em grama por ml, eu preciso medir a massa em grama e preciso medir o volume em ml, tá? Então, se não estiver nessas unidades, eu tenho que fazer uma conversão. E como que eu consigo fazer essa conversão? Temos aqui algumas relaçõezinhas importantes para que você saiba. Bom, lembrar que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Lembrando aqui que grama no caso aqui da medida de massa, é masculino, então é o grama. Então eu falo 200 gramas, tá? E não 200 gramas. Lembrar também que para volume nós temos que 1 litro são 1000 ml e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então não tem diferença falar, por exemplo, 20 centímetros cúbicos ou 20 ml. E no caso da densidade, 1 grama por centímetro cúbico vai ser então a mesma coisa que 1 grama por ml, e quando eu for comparar, também vai ser a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Tá? Então não tem diferença nenhuma. E tem uma densidade, que é um valor que é sim importante que você guarde, que é a densidade da água. Então a gente tem que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. O que significa isso? Que para cada grama de água que eu tiver, eu vou ter ocupando o espaço de 1 ml. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 ml, eu vou ter 10 gramas. Se eu tiver 1000 ml, eu vou ter 1000 gramas. Ok? Então, é interessante para a gente fazer essa comparação para água. Ou seja, 1 quilo de água tem o volume de 1 litro. Ok? Isso daqui só para água. Tá? Cada substância vai ter aí a sua densidade. Tá certo? Mas é legal no dia a dia que a gente tem essa noção que cada quilo de água ocupa 1 litro, ok? Então, no caso de 1 galão de 20 litros, ele vai pesar aí 20 quilos, em torno de 20 quilos, beleza? Isso aqui para água pura, tá certo? Bom, algumas coisas importantes que a gente precisa saber sobre a densidade. A densidade não determina se duas substâncias vão se misturar ou não, ou seja, se elas vão ser miscíveis, ok? Então, tá errado falar assim que água e sal mistura porque eles têm a mesma densidade. Água e óleo não se mistura porque eles têm densidade diferente. Não é a densidade que determina isso, tá? É uma outra propriedade que a gente estuda mais para frente, ok? O que a gente considera aqui? Supondo que duas substâncias não se misturem, eu posso afirmar que sempre dessas duas, o menos denso vai flutuar e o mais denso vai afundar.
ok? Então, pensando no caso da água e do óleo. Por que que o óleo fica em cima da água? Porque ele é menos denso que a água. Ou no caso da água e areia, por que que a areia fica embaixo na água? Porque ela é mais densa, tá? Aqui, tomando como pressuposto, duas substâncias que não se misturam. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, eu tenho esse frasco em que eu tenho água, uma barra de ferro e óleo, eu consigo falar com certeza que, como o ferro está lá embaixo, ele vai ser o mais denso, ok? Independente se for um pedação ou um pedacinho de ferro. O fato dele ter ido para baixo quer dizer que ele é mais denso do que a água e a água é mais densa que o óleo, ok? E aí um detalhe também interessante, que é uma pegadinha, tá? Se a gente pega a mesma massa de duas substâncias diferentes, o mais denso sempre vai ocupar menos espaço, ok? Então, peguei, por exemplo, 1 kg de ferro e 1 kg de algodão. O que a gente consegue afirmar? Que esse 1 kg de ferro vai ocupar muito menos espaço do que 1 kg de algodão. Por quê? Porque o ferro é muito mais denso do que o algodão. Se a gente pensar também, extrapolar isso até para a astronomia, no caso de um buraco negro, que tem aí uma massa gigantesca no espaço bem reduzido, a gente tem uma densidade altíssima, ok? Bom, além disso, o que mais que a gente tem aqui para falar sobre densidade? Vamos ver aqui um exemplo de como que isso pode aparecer para a gente. Ele pergunta para a gente assim, ó, o sólido abaixo, né, vai aparecer uma imagem aqui para a gente, afundaria em um recipiente com glicerina líquida? Supondo aqui que esse sólido não se dissolva na glicerina. Então, ele deu também de informação para a gente que a densidade da glicerina é 1,26 grama por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Ó. Como que eu consigo determinar isso usando esse esquema? Ele já fez a medida da massa desse objeto, que está aqui. Então, eu consegui constatar que esse objeto tem massa 15 gramas, ok? Como que eu fiz isso? Por exemplo, usando uma balança. Tá? Aqui, a massa do objeto sozinha não é suficiente para a gente conseguir determinar se vai afundar ou não. Como que eu consigo medir o volume? Nesse caso, até o formato do objeto ele é bem regular. Mas vamos supor que fosse uma corrente ou alguma pedra. Como que a gente faria então? Por exemplo, eu posso pegar esse objeto e colocar ele num recipiente com água. Perceba aqui, ó, eu tenho aqui esse frasco. Esse frasco tem no total, no caso, ele consegue comportar 40 ml de água, que é essa marquinha aqui. Mas, na verdade, eu não coloquei 40 ml, eu coloquei só até aqui. Como que eu consigo saber quanto que eu tenho de água? Bom, se eu tenho marcas aqui mais escuras, perceba que eu tenho aqui, ó, 4 marcas escuras. Então, a marca escura indica que eu tenho 10 ml. Então, aqui, ó, 10, 20, 30, até aqui em cima seria 40. E a marca mais clara está no meio entre duas marcas mais grossas. Então, seria um indicativo de 5. Então, no caso aqui, ó, se eu tenho aqui ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Como a marcação de água está exatamente aqui, eu posso falar que eu tenho 15 ml de água. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse sólido nesse meu frasco. E aí eu percebo que o nível da água vai subir. Por quê? Como a gente já viu, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, na hora que eu coloco esse sólido na água, ele desloca a água para cima. Graças a isso, a gente consegue medir exatamente o volume desse nosso sólido. Por quê? Porque o tanto que deslocou, né, a variação nesse volume de água que eu tenho, né, vai ser justamente o volume do meu sólido. Então perceba que ele estava aqui na marca de 15 ml, ele foi aqui para cima. Aqui ele indica que agora eu tenho um total de 25 ml. Ou seja, o volume do meu sólido vai ser todo esse volume aqui, que é água mais sólido, menos o que eu tinha antes de água. Então, 25 menos 15, temos 10 ml, ou seja, o volume do nosso sólido é 10 ml. Eu posso fazer isso, como eu disse, com outros objetos. Tá? Dá para a gente fazer isso bem fácil, desde que você tenha algum instrumento que permita essa medida exata aí de volume. Tá? Bom, agora que eu tenho a massa e tenho o volume do meu sólido, eu consigo calcular a densidade dele, usando a fórmula massa por volume. Bom, 15 por 10, como a massa está em gramas e o volume está em ml, então eu tenho aqui 1,5
gramas por ml. Como a gente viu no comecinho desse vídeo, grama por ml e grama por centímetro cúbico tem a mesma relação, tá? Então, já dá para a gente comparar direto os valores. O que acontece? A densidade do meu sólido é maior do que a densidade da glicerina. Se é maior, quer dizer que, sim, esse meu sólido afundaria num recipiente com glicerina líquida. Por quê? Porque a sua densidade é maior, tá? Se fosse no caso do recipiente com água, por que ele também afundou? Porque a densidade dele é maior do que a da água, tá? Então a gente consegue fazer essas comparações aí bem fáceis, ok? Bom, além disso, para a gente poder fechar, como que eu consigo analisar a densidade de misturas? Ou seja, quando eu tenho mais de uma substância aí que está misturada. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem alguns casos perigosos aqui. Mas, de modo geral, a gente vai analisar, né? A densidade da mistura vai ser a massa total da minha mistura, ou seja, a massa de cada componente, pelo volume total dessa mistura, o volume aí de cada componente. Cuidado porque, por exemplo, na hora que eu jogo o sal na água para fazer uma mistura de água e sal, a massa do sal importa, ok? Para a massa total. Mas o volume do sal não, porque na hora que ele vai se misturar, a gente considera que o volume final vai ser o volume que eu tinha de água antes, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, ok? E também pode ter alguns casos de variação desse volume. Além disso, a densidade de uma mistura vai depender da quantidade de cada componente dessa mistura. Ou seja, se eu pego, por exemplo, água e sal, não é sempre que vai ter a mesma densidade. Vai depender do tanto de água e do tanto de sal que eu tenho, ok? Então, uma água com maior quantidade de sal vai ter uma densidade diferente de uma água com menos sal. E para fazer isso, a gente faz o que a gente chama de média ponderada, que é levar em conta quanto que eu tenho de cada coisa, certo? Por exemplo, pensando aqui no caso da água e do sal. A densidade da água é 1 grama por ml. A do sal, 2,1 grama por ml. Acontece que, na hora que a gente mistura água e sal, a densidade dessa mistura, eu posso falar com certeza, vai ser um valor intermediário. Não é necessariamente a metade, tá? Vai ser a metade se eu colocar a mesma quantidade de água e de sal. Mas, mexendo nessas quantidades, eu tenho valores aí intermediários. E quanto mais sal eu colocar nessa minha mistura, maior vai ser a densidade. Por quê? Vai puxar para mais esse valor, ou seja, a contribuição da densidade do sal vai ser maior para o total, para a densidade da nossa mistura. Okay? Isso ajuda a gente a entender se a gente comparar, por exemplo, a água doce da água salgada. Água doce quer dizer que tem um baixo teor de sal, água de um rio, do que a água, por exemplo, do oceano. A água do oceano vai ter uma densidade bem maior, porque ela tem bem mais sal dissolvido do que a água de um rio. Okay? E também, no caso, um exemplo muito prático disso seria o caso do Mar Morto. Lá no Mar Morto, por que o nosso corpo não afunda? Porque a quantidade de sal naquela água é tão grande, que o nosso corpo não consegue ter uma densidade suficiente para poder afundar. Ok? Bom, a gente fecha aqui o nosso assunto de aspectos macroscópicos da matéria. Espero que tenha ajudado vocês. Logo mais a gente segue com o nosso próximo tema. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.